quarta, 23 de julho. Moscas, gado e úlceras. Verso para memorizar. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 9, 35. Ouça Êxodo 8, 20 a 32. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como eles nos disser. Então o Faraó disse: Eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então, Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez, Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Êxodo 9, 1 a 12. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Pergunta 4.
Mesmo conhecendo grandes manifestações do poder e da glória de Deus, os seres humanos ainda têm a liberdade de rejeitá-lo. A deusa egípcia Uatchit era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Khepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, era representado com uma cabeça de escaravelho, besouro. Esses deuses foram derrotados pelo Senhor. Enquanto os egípcios sofriam, os hebreus eram protegidos. Nenhuma outra praga os afetou. Tudo isso foi uma tentativa de Deus de mostrar ao faraó a grande verdade de que ele é o Senhor no meio da terra. Assim, o faraó começou a barganhar. A pressão aumentou. Ele se dispôs a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificasse a ele, mas apenas no Egito. Essas condições não podiam ser atendidas porque os egípcios adoravam alguns animais, e sacrificá-los provocaria a ira deles contra os hebreus. Além disso, esse não era o plano de Deus para Israel. A próxima praga atingiu o gado. Hathor, a deusa egípcia do amor e da proteção, era retratada com uma cabeça de vaca. O deus touro Apis também era muito popular e estimado no Egito. Na quinta praga, outras importantes divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. Na sexta praga, manifestou-se a derrota de Ísis, a deusa da medicina, magia e sabedoria, bem como de Sekhemete, deusa da guerra e das epidemias, e Imhotep, deus da medicina e da cura, que foram incapazes de proteger seus adoradores. Ironicamente, os magos e feiticeiros ficaram tão aflitos que não podiam comparecer diante do faraó, mostrando que eram impotentes contra o Criador do céu e da terra. Pela primeira vez no relato das 10 pragas, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por mais difícil que essa frase pareça, quando entendida no contexto, revela que o Senhor nos permite colher as consequências de nossa própria rejeição persistente a Ele. O problema do Faraó não era intelectual, mas espiritual. Diante de evidências suficientes, ele fez a escolha errada. Como proteger nosso coração do orgulho de modo que não resistamos aos apelos de Deus?